Oi, gente linda, sejam todos muito bem-vindos à Semana da Postura Saudável. Hoje é o nosso último encontro dessa semana e foi bem proveitosa. A gente falou para diversos públicos e eu vou chamar aqui a galera. Vou chamar aqui a galera para que todos possam ser informados que nós estamos ao vivo, online e vai ser muito legal esse bate-papo. Eu estou chamando também o nosso convidado, que é o Fausto Caetano, e tem tanta coisa boa pra gente conversar. Eu gosto muito. Sejam todos muito bem-vindos. Um beijo, Débora, um beijo, Dilma, um beijo, Eli. Eu tô hoje sem o meu suporte original, então vai ficar balançando um pouquinho. Peço mil perdões, tá? E eu quero saber qual a dúvida que você tem sobre postura e se vocês estão curtindo os vídeos que eu tô postando de postura. Vocês estão aplicando? Eu quero saber tudo. Tô chamando aqui o nosso convidado e daqui a pouquinho ele entra. Tararara. Nossa, hoje eu postei tanta coisa nas minhas redes sociais. Tá amando, Dé? O que você tá mais aprendendo? A Débora tá com a gente todas as lives, é tão gostoso receber seu carinho. Ela fez um stories lindo, vai conhecer um pouquinho mais o meu trabalho. E eu quero saber o que vocês estão amando, o que tá sendo diferente pra vocês, de tudo que eu venho fazendo, que são muitas, muitas ações. Fala pra mim. E o nosso convidado, será que ele tá lá no Sino Angel? Tararara. Será? Muita gente me conhece de lá. Cadê ele? Eu quero saber tudo sobre postura, voz, postura. O que que uma coisa tem a ver com a outra? Maravilhoso como podemos sobreviver nesse confinamento, é verdade. É verdade, e a gente pode passar por ele de uma forma mais saudável, que essa é a minha proposta. Por isso, eu sempre fui muito animada, muito intensa. E é assim que eu venho contribuindo com esse momento, que eu já sabia, por estudos em que esse corpo ia sentir, essa saúde ia sentir, e tem sido muito bacana. Ah, a Fausta entrou, gente. Seja bem-vindo, nosso convidado. Bora lá, bora lá. Ficar 6 horas sentada, é isso mesmo, não é bacana e o corpo ele sente. Oi, Olá, Fausto, boa noite, seja bem-vindo. Tudo tudo bem? bem? Bem certo. Você estava esperando lá no Cine Angel? Eu tava no outro perfil lá, tô lá sendo cadê você? Esquecendo. Eu acho que eu ouvi seu pensamento e fui te dar um oi. Tá vendo? Fausto, chama todo mundo, manda aviãozinho, eu já chamei toda a galera, já tem gente aqui mandando dicas, dúvidas, falando que tá amando essa semana da postura. E por enquanto Olha que você faz que isso, e a legal. galera vai fazendo pergunta, porque tem artista. A Dilma é artista, a Débora é artista, a Eli foi minha ex-aluna querida. Eu quero perguntas de vocês. Eu lembro que a Eli ficava um tempo sem voz, perdia a voz. Vamos falar de tudo isso, gente. Essa live é para vocês. Que coisa E linda. Deixa eu ver é, aqui, eu tô enviando pro pessoal aqui já, tá? Tá todo mundo assim, peraí que eu já volto. Pronto. deu? Aham, prontinho. Por enquanto que eu vou colocando um comentário, eu gostaria que você se apresentasse para a galera. Eu sei que muita gente te conhece, mas tem público novo. Solta o verbo, Fausto. Fausto, olha, ele é animado, viu? Pois é, né? Gente, conheci a Sinuê num curso, a Sinuê me deu aula, olha que coisa linda, né? É uma instrutora do método abdominal hipopressivo. Depois disso, nós tivemos uma amizade muito linda. Tá indo até hoje, né? Um aninho e pouquinho Sim. já, né? O Fausto, gente, foi meu primeiro entrevistado. Foi a primeira pessoa que me disse sim para mim, a primeira entrevista da vida. Ele veio aqui para São Paulo e foi uma delícia. A gente ia fazer o quê? Meia hora, ficamos 3 horas. Colocamos a Márcia Menezes, que esteve quarta-feira com a gente também. E tá tudo registrado nas redes sociais. É um elogio atrás do outro. E a partir daí, depois disso, eu fiz mais umas 300 entrevistas. E eu amei.
E eu me sinto lisonjeada de ter esse parceiro aí com tantas frentes, tantas ações, e toda vez em que eu chamo ele, ele vem. É uma amizade muito gostosa, muito saudável, do qual eu tenho muito orgulho. E sim, também, amizade que produz muito conhecimento, né? Pois é. Então, pessoal, para vocês aí, né, que ainda não me conhecem, meu nome é Fausto Caetano, tá? Eu sou especialista em cantores de alta performance, né? E hoje eu estou aqui com a Sinuê especialmente porque nosso trabalho tem um pilar em comum, né, Sil? Sim, sim, Nós, você. nós dois trabalhamos muito e vemos a diferença que os trabalhos que envolvem a coluna, envolvem a postura, fazem aí diferença na vida de nós seres humanos, né? E, no caso hoje, no caso de quem usa a voz como ferramenta de trabalho, né? Nossa, a Débora, ela é cantora. E eu acho que ela vai assim, amar essa live, ela está acompanhando tudo. Então fica aí minha gratidão, não só ela, todo mundo que está aí, que também te Que acompanha. E é maravilha! exatamente isso. Antes de a gente começar a falar, porque a gente não vai parar de falar, que é sempre muito abundante esses encontros, eu quero agradecer quem está comigo desde o começo, que são os meus parceiros. Eles vieram da sua beleza com Sino Angel, eles estão em todas as lives, que é o Douglas Bove, que me deixou linda hoje para estar aqui Eu vi nessa as live de fotos, fechamento. stories. Ele é um Pois super é. profissional e nós somos parceiros, eu me sinto muito honrada. A Carita Mantovani faz um trabalho brilhante com a minha pele, com todo mundo com que ela assiste. Fora o Engajar-se, que cuida da saúde mental das pessoas. A Espaço Fiore, a Cátia Estúdio de Beleza, que deixa minhas unhas lindas. E no meio da live tem mais duas parceiras novas que estão dando o que falar, que depois vocês vão conhecer. Fausto, Diga. animado aqui, ó. A galera já tá amando. Primeira coisa, o que eu fiz essa pergunta para você quando eu te fiz o convite, já vou começar com ela. O que a voz tem relação com a postura e a postura com a voz? O que interfere? A gente quer te ouvir. Vamos lá, né? Como nós tínhamos até conversado um pouquinho sobre isso, gente, a respiração tem um papel muito próximo da postura, tá? Sim. Assim como uma respiração mal feita, tá? Vai interferir no seu padrão postural, o seu padrão postural vai interferir na sua respiração, certo? E quando nós falamos de voz, nós temos que falar em controle de pressão subglótica, ou seja, controlar a pressão de ar que sai dos pulmões, passa pelas pregas vocais e sai, certo? Então, se tem alguma alteração na postura, falando assim, pontualmente, né? Se tem alguma alteração na postura, de modo geral, essa pressão de ar que precisa sair, né, ou seja, esse fluxo aéreo que precisa sair, ele é comprometido e isso vai afetar toda uma cadeia, certo? Então vai gerar uma série de eventos que muitas vezes não vão gerar resultados satisfatórios, e sim catastróficos. Né? É verdade. Você falando, nossa, sabe para onde eu fui? Eu fui para as óperas. E é engraçado, que olha como tá uma coisa intrínseca na outra. Todo cantor de ópera, acho que é tenor que fala, me corrija se eu estiver errado, deve ter O um. tenor é um dos tipos de cantores, né? Quem tem Tenores, baixos, sopranos. Vai. Pode falar que eu quero aprender. Tenores, baixos, sopranos, contraltos, mezzo-sopranos e por aí vai, né? Então, gente, tudo isso daí, mas aquele que tem aquele vozeirão, né, grande, forte, tá me lembrando muito aqui na cabeça do Pavarotti. Eles têm uma postura mais aberta, né, Fausto? Eles Sim, acredito que até para poder impulsionar melhor essa voz, né? sim, sim, né? Tem toda uma questão de estética e de pompa ali, tem sim, tá? E quando você está falando ali de um concerto, você tem que se posicionar de uma forma muito elegante, né? E tudo sim. Mas, por exemplo, se alguém vai fazer uma apresentação em um musical, ou vai fazer um personagem de teatro, o qual ele tem que fazer uma pessoa corcunda, por exemplo. Imagina o desafio.
para isso, Exato. né? Então, ou seja, o nosso corpo, ele se adapta. E justamente pelo fato dele se adaptar, ele pode se adaptar a padrões que são positivos, são treinados, né? Como também ele pode se adaptar a padrões que são crônicos e problemáticos, Sim. né? Então, ou seja, oi? E é o que chega para mim, aqui não atendo. Sim, pois é, gente. Teve um problema aí com um padrão crônico problemático, vai para a Sil que ela resolve rapidinho, né? Verdade. Então, assim, no caso dos cantores, o que é interessante de se fazer? Primeira coisa é, quando a pessoa chega para poder fazer aula, é identificar o que de tensão muscular, né, ou seja, esse padrão postural está gerando. Porque às vezes ele limita a movimentação abdominal. O transverso abdominal não trabalha da maneira que ele precisa trabalhar, não é? Exatamente. E a pessoa acaba apresentando uma relação de dominância ali, de reto e oblíquo lateral externo, em relação ao transverso, que fica aquele abdômen rígido, e a gente precisa de um abdômen que tenha um movimento amplo para essa pessoa conseguir expelir esse ar e tudo mais, não é? Se a pessoa tem que fazer alguma performance a qual ela precisa se sujeitar a uma postura que não é muito favorável, primeira coisa que é importante, acho que você vai concordar comigo. É treinar a musculatura para que isso não vire um padrão crônico, né? Um padrão Sim, que gere problema, não é? Ou sim, seja, ela precisa estar fazendo uma atividade compensatória, né? sim. Justamente. E a outra questão é, já que ela está fazendo atividade para poder compensar, ela precisa estudar e planejar essa postura desse personagem, né? Essa postura, ou seja, planejar a performance, a estética dela com uma respiração adequada, para que isso não interfira na voz, né? Sim. Que isso não interfira na voz. Eu acho que isso, de uma forma bem prática, claro que não é tão simplista assim, tá, gente? É que nem mudar a Uhum. cor do cabelo para um personagem de uma TV, né? De uma novela. Você tem um cabelo de uma cor, você faz aquele personagem, você faz todo um planejamento para aquilo, para estar naquele personagem. Quando terminou, o cabeleireiro tem que entregar aquele cabelo ao seu natural, né? Ou para uma campanha publicitária. Por que eu tô falando isso? Porque é exatamente o que o Fausto falou, gente. É para algo pontual, caso seja um corcunda, né? Para um personagem, por exemplo, que eu citei anteriormente de ópera, né? Um exemplo. Vamos lá, né? Algumas pessoas, quando vão pensar assim, nas suas bandas, né? Tem bandas que têm temáticas que parecem filme de terror, né? Outros já vão vestidos de guerreiros, outros, né? Ou seja, com visual mais light, aquela coisa toda, tem todos uns trejeitos, uma coisa ali, né? Tem cantores que cantam e dançam, né? Especialmente ali, no caso, os cantores que fazem tributos, né? Vamos dizer, cantor que faz tributo ao Michael Jackson, faz tributo a Beyoncé, ou seja, eles tentam fazer covers com fidelidade, certo? Sim. Então, É difícil, imagine. né, Fausto, manter essa voz, não ficar ofegante. Eu acho que o desafio é o triplo, né? Tem que ser realmente muito Sim, bom, muito sim. treino. O próprio Michael Jackson, por exemplo, ele não cantava, ele só dublava ao vivo. Dificilmente, eram pouquíssimas vezes que ele pegava um microfone e cantava. Acho que o máximo de música que eu ouvi dizer que ele já cantou em uma apresentação ao vivo foram 3 músicas, mas normalmente era uma música e às vezes ele não cantava, a grande É. maioria das vezes, né? Tem que Então, manter essa tudo. potência muito grande no palco, né? Sim, 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 sim. Mas hoje nós temos cantores aí de tributos que cantam, dançam, fazem tudo que o cantor fazia, Sim. né? Mas a dedicação é exclusiva para isso. Exclusiva para isso. Então, nesse caso, exige do cantor que ele tenha planejamento. Um planejamento aí da sua performance e sempre com a sua questão postural muito bem pontuada. Né? Certo. Muito bem pontuada. Se ele precisa fazer, por uma questão cênica, uma postura que vai inviabilizar a técnica dele, ele precisa repensar a postura. Se o diretor não deixa repensar a postura, ele precisa repensar a técnica. Né? Ah, entendi. São Entende? esses Ele dois precisa caminhos que repensar. vocês vão brincar. Sim, Vão. essas coisas elas vão se dialogar assim. Quando nós Sim. pensamos em uma questão de pop, tá? Pop, música pop, o campo é muito mais amplo. Por quê? Porque eu tenho auxílio de microfone.
Se eu vou É, pensar em ópera, esse campo começa a ser limitado, muitas vezes por questões técnicas do próprio cantor. O cantor em determinada posição, ele não vai conseguir cantar. É claro que depende da expertise do cantor, tá? certo. Eu me recordo uma vez, ainda quando eu era estudante da Escola de Música do Palácio das Artes, foi quando eu decidi que trocar de professor, porque meu professor já não estava mais sustentando as minhas dúvidas, né? E ela, justamente falando sobre postura, falando sobre posicionamento, aquela coisa toda, tinha toda a visão específica dela lá. Tá. E Uma aí, visão global, né? sim, nas minhas pesquisas, eu encontrei uma cena de uma releitura de uma ópera de Handel, onde uma cantora estava cantando, fazendo o que nós chamamos de coloratura, né, que são aquelas escalas enormes, assim, né, que exigem de respirações absurdas, né? E nessa cena, por fato de ser uma cena moderna, tanto as roupas eram roupas modernas, né? Ela estava rolando em cima de uma mesa, cantando isso e esfregando um cacho de uva na cara. Essa era a cena, entendeu? Ela ficou muito lambuzada. É. Pois é. Mas o que acontece? Quando eu vi uma pessoa cantando aquela coisa linda, maravilhosa e rolando em cima de uma mesa, eu cheguei para minha professora na época e falei: me explica isso. Uau! Ela assistiu o vídeo, parou, assistiu o vídeo de novo e falou: eu não sei te explicar isso. Eu falei: então, muito obrigado. A partir desse dia, eu falei: cara, não é isso que eu quero. O que eu quero é o que essa mulher está fazendo, entendeu? Primeira resposta. Isso, eu quero a resposta, né? Então, justamente isso. Se nós temos um corpo que se adapta, sabe? Adapta rapidamente a padrões diferentes, ou seja, um corpo que tem uma fluência de movimento, não um corpo engessado, né? Então, eu tenho, sim, um corpo que é performático, tá? E um corpo saudável, porque o nosso corpo, ele é dinâmico, né, Sinuê? Isso é melhor do que ninguém pode falar sobre isso, né? Ele é vivo, gente. Até as questões sobre os estudos posturais, hoje quem avalia só de uma forma estática, está caindo muita coisa por terra, né? E Uhum. realmente eu vejo que até na questão de sucesso profissional, aquele que tem mais habilidade, incluso o corpo, gente, a mente, a voz, a fala, a expressão, tem mais sucesso, porque sai dessa rigidez. E onde vem as patologias? Exatamente desses estímulos crônicos e rígidos na maioria das suas vezes. É claro que a gente tem as exceções, quem tem hipermobilidade, né? Então, por exemplo, você vai pegar uma Beyoncé, uma Cláudia Leite, que não para de dançar, que tem performance, o Michael Jackson, que ele é uma exceção, fazia mais performance do que cantava no ao vivo, mas era exímio nos dois, né? Quando fazia aí de uma forma Uhum. separada. É, quando esse corpo ele utiliza todo esse potencial e todos esses recursos, ele se projeta de uma maneira mais eficiente e também é mais lesivo, não é, Fausto? Sim, É justamente, né? Pois é. Um músico, se você for pensar assim em termos de quantidade de lesão, um músico tem mais lesões, um músico instrumentista de alta performance, do que um atleta. Um atleta. Porque ele trabalha com muita isometria, ele trabalha muito estático, que né? é o que E causa maior fadiga. sim, Fadiga rápida e fica no mesmo posicionamento é o que mais lesiona, exatamente. sim, sim, sim. Então a quantidade de fibrose é enorme, né? É enorme. E sem contar que o condicionamento, treinar, treinar parado não te dá condicionamento físico, concorda? É horrível para a postura porque a gente quer movimento, a gente não quer estático. Justamente, justamente. Então acontece, paralelo à aula de canto, a recomendação é que o aluno pratique esporte, que o aluno faça atividade física, né? Ou seja, que o aluno ame seu personal e trabalhe com ele assim o tanto que puder, porque isso faz toda a diferença pra gente. Toda, 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 toda a diferença. É um corpo mais trabalhável, vamos dizer assim, quando ele está em movimento. E ele vai Sim. melhorar e vai ter uma vida mais longa nessa sua função, né? Sim, em consequência também de recuperação, né? Que quando a gente sabe, olha, um atleta tem lesão? Tem. Atletas têm Tem. lesão, não. Mas a recuperação dele é 40% mais rápida do que uma pessoa não saudável.
né? Uma pessoa assim que não pratica esporte, uma pessoa que não pratica atividade física. Um sedentário, né? Então pensa bem, o músculo vocal é o músculo do corpo que tem mais atrito. Então você Certo. pensa, vamos pensar assim, né? Uma pessoa cantando. Ah, isso tem na internet. Vocês podem procurar um documentário que chama The Human Machine. E ele tem um que vai falar sobre o Steve Tyler. O Steve Tyler, vocalista do Aerosmith, né? E lá mostra que em um Eu sei show qual é esse dele, documentário. Ele mostra a sim, velocidade, a intensidade, não sei como é que fala. Nossa, é? sim. Então, justamente, ele fala para os batimentos. Ele dá dois cálculos ali que são bem interessantes para vocês poderem refletir um pouco sobre o tamanho que é essa demanda. Então lá, ele coloca aqui, o Steve Tyler fazendo um show, que o show normalmente deles dura 1h20, 1h30. As pregas vocais dele entravam em contato umas com as outras aproximadamente 500 mil de vezes. Então, imagina, isso aqui. Se fosse uma mulher cantando em região mais aguda, né, que é normalmente que elas vão, dava muito mais, né? Muito mais vibrações, muito mais batimento. Aí outro cálculo interessante que eles fizeram foi o seguinte: se pegar a espessura da prega vocal somado a essa quantidade, daria o equivalente a 26 quilômetros. Uau. Se eu fizesse um risquinho do lado do outro, da espessura da prega vocal, esse tanto, né, 500 mil de vezes, daria 26 quilômetros. Então, Meia maratona. resumo, É meia é maratona. meia maratona, né? Então, a gente que dá aula o dia inteiro, que canta, né? Por exemplo, a pessoa que faz aí 3 horas de barzinho, gente, já rodou uma maratona de voz fácil, fácil, fácil. Aí agora, Esse imagina. dado é muito interessante, Fausto. Esse dado é extremamente interessante. Sim. Agora imagina, olha só. Se 1h30 canta naquela região mais agudinha, assim e tal, que é uma coisa, né? Ou seja, 1h30 é tranquilo de uma pessoa fazer show. Quem toca em bar, por exemplo, faz 3 horas, às vezes até 4, né? Mas vamos supor aí, 1h30, meia maratona de laringe, 3 horas, uma maratona completa. Não é verdade? Uma maratona completa. Se a sua postura está ruim, seu controle de pressão subglótica vai ficar prejudicado. Só que você está cantando as músicas, você é musicalizado e tudo. Vamos supor que, por essa questão, o seu controle não funciona direito, e o que vai acontecer? Você quer a nota, o cérebro quer a nota. Ele vai desregular todos os outros mecanismos de controle de pressão com o intuito de compensar o que a pressão subglótica está deixando a desejar. Entendeu? E é aí que a história começa. Eu faço isso não é somente uma vez no mês. As pessoas fazem isso 4 vezes, 5 vezes por semana. Tem músico que toca de segunda a segunda, né? E detalhe, na verdade todo mundo, por quê? Faz show e detalhe, tem que pegar música nova, tem que estudar, né? Então você imagina, esse padrão sentado. Tem o treino, que muitas das vezes Sim, ultrapassa o ao vivo, o show. sim, O né? artista, E, a gente fala de artista, o instrumento maior dele é o corpo. E o corpo ele é uhum. inteiro, ele é mente, ele é voz, ele é postura, ele é tudo isso. O artista ele vive desse corpo, independente de qual seja o talento e a profissão dele. Justamente. Então, uma coisa que é triste, às vezes, né? Engraçado que como é que a gente observa o pensamento de uma pessoa que canta, né? Você observa a performance de uma pessoa que canta e não dá prioridade para o treinamento físico, não dá a devida atenção para uma pessoa que canta e que dá essa atenção para o treinamento físico, para o condicionamento físico. Gente, é díspare, não tem comparação, sabe? A pessoa que tem a condição física ali, direto, né? Ou seja, a pessoa que vai fazer aula, mas também paga para o personal ficar lá, ó, vai fazer abdominal, vai fazer esse alongamento, vai fazer hipopressivo, vai fazer tudo, né? Pois Adoro. é. A pessoa que tá ligada nas atividades, gente, a hora que precisar dela, ela é pau pra toda a obra. Tipo assim, cara, acabou de sair do show, ok, tem outro, tô nessa. Entende? Dorme uma noite
acorda no outro dia bem, tá 100%, a voz tá colocada, tá num lugar, sabe? Tá num lugar. Então, Então, ajuda o seu trabalho e o ajudo dele. Resumindo, é isso. sim, sim, né? Sim, sim, sim. Então, por exemplo, se uma pessoa soltar, falasse, por exemplo, como nosso programa de atendimento Back and Vocals, né? Que é eu, Felipe, né? Que trabalhamos assim, eu trabalho a parte de voz e propriocepção, essa reeducação proprioceptiva. O Felipe vai trabalhar aquela parte de condicionamento, alinhamento das cadeias musculares e vertebrais, né? E nosso trabalho dialoga com muita intimidade, sabe? Com muita, muita, muita intimidade. Você dá um dá um suporte para o outro. E vocês brilham Sim, dentro das duas atuações, que é para um resultado final melhor para quem contratou vocês. Cadeias sim. musculares do trabalho também, eu amo. E não tem como não amar, porque o resultado é muito rápido. Eu gostaria de falar, aproveitando que a gente parou aqui, sobre as minhas duas Tá. parceiras, né? A Alicia Utique, que tem sapatos lindos de moda internacional, um preço acessível, e tá tudo nas minhas redes sociais, gente. E a Xê Boutique na mala, também no Instagram. Tem o Sinuê 10, que é com desconto, roupas com qualidade, roupas para uma vida, marcas boas. Eu estou amando, me sentindo ainda mais bonita, e a autoestima fica lá em cima quando a gente encontra parceiros em que tem a nossa qualidade. E tá todo mundo gostando, isso reflete no sorriso, reflete na alma, reflete, né, no visual, na pele. Fica aí a minha sugestão também com parceiros das lives da Semana da Postura Saudável, que continuei, e especialistas convidados. O Fausto é um deles, fechando aqui com chave de ouro. Eu queria falar um pouquinho, para quem está assistindo, Fausto, um pouco do meu trabalho. O Fausto colocou lá nos Por favor. stories sobre coluna, acabou de falar do trabalho que ele faz junto com o Felipe, o quanto isso é importante, o quanto isso tem resultado. E a gente se conheceu com um método hipopressivo, do qual, né, conheci o Fausto, que foi meu aluno. E é tão bacana, porque é algo que está em várias áreas. Quando você fala de hipopressivo, quando você fala de coluna, quando você fala de coluna, você está falando de estrutura de vida, né? E quando você faz uma avaliação, que é um dos meus serviços, a avaliação postural online, eu criei essa avaliação que eu avalio e alinho a pessoa no mesmo atendimento entre 1 hora e meia, 2, depende do caso, do qual eu vejo todas as posturas. E quais são essas posturas? As posturas emocionais, as posturas físicas, as posturas energéticas, sociais e também mental. Então, quando você olha para uma pessoa, eu estudei para isso, eu olho toda essa globalidade, mas em detalhes. E aí, quando você limpa esse corpo, você alinha esse corpo, quando você põe estímulo nele, ele responde de uma forma muito mais eficiente. E dentro do que eu falo, eu concordo plenamente, e a ciência assina embaixo, gente. O nosso corpo é extremamente inteligente e a todo segundo, milésimo de segundo, ele está criando estratégias inteligentes de adaptação. E que bom, porque ele quer que você continue no seu máximo. E o que faz a gente ser o máximo? Exercício físico, boa alimentação, um bom sono e fazer o que você ama através da sua profissão, porque aí não vai ser um saco. Você está dentro do seu propósito de vida e você vai brilhar. E aí o sucesso ele vem, né? E a gente, como é vibração, campo eletromagnético, física quântica, enfim, não vou falar muito aqui, né? Quem quiser vai nos meus feeds, nos meus stories, todo o conteúdo gratuito que tem lá no meu YouTube e nas minhas redes sociais, está tudo registrado para vocês. Se beneficiem de tudo isso. E eu lembro que quando eu comecei a fazer isso, que eu fui viajar pelo Brasil, que levei vários métodos online, eu fui muito criticada, porque eu vi que dava, eu testei, vi que dava certo, que dava errado, porque é algo que as pessoas fazem muito manualmente. E você tem casos em que você precisa realmente fazer isso manualmente, mas tem casos que não. E uma dessas formas é o hipopressivo. Que aí, gente, olha o que eu vou falar agora para depois deixar o Fausto voltar a falar e ensinar um pouquinho mais a gente. Esse transverso, que é o músculo, né, abdominal da faixa abdominal mais profundo da região do tronco da faixa abdominal, porque é um conjunto de músculos largos, né, essa faixa abdominal. Quando você faz o movimento, você ativa todos. E quando você fala de transverso do abdômen, você está falando do que te faz tossir, do que te faz falar, do que te faz cantar. E quando ele perde sua função, todo músculo no corpo, quando perde sua função, você perde saúde. E Sim. aí tem os sintomas do corpo. Você está com continência urinária, você
tá rotando, são muitos gases, esse intestino não funciona bem, você tem dificuldade de sentir prazer, essa barriga tá globosa, ela tá com muita pressão, pode ser que sim, pode ser que não, tudo isso vai influenciar na sua saúde e vai, consequentemente, influenciar nos seus resultados, do que você faz para viver, que é a sua profissão. Então, quando você olha tudo isso com carinho, consciência e sabendo o que você está fazendo, você está indo para um trilho saudável, que é o círculo virtuoso, e saindo dos círculos que são viciosos, que são as lesões, que é você não se cuidar, você se maltratar, né? E a coluna que sustenta tudo isso. Falei aqui um pouquinho de como todas essas posturas e a postura, que é o intuito dessas lives, influencia em todas as nossas áreas. Na nossa profissão, na nossa saúde, nos nossos resultados. E que você tenha um olhar para tudo isso. Porque geralmente a gente só olha quando a gente tem dor. As pessoas chegam muito para mim, que talvez seja o seu caso também, para não ter dor ou porque já tem algum calo vocal, enfim, aí você vai saber as posturas da Hoje, voz, por exemplo, né? que eu não tenho fono, né? Então, há um tempo atrás, o que que as pessoas faziam? Elas procuravam aula de canto, quando já tinha um problema. Aí, quando chegava para poder fazer a avaliação comigo, eu falei, eu não posso te atender. Como assim? Você está Tem com que tratar, patologia? você tem que Tem que tratar. tratar. Aí já tinha que fazer os exames com o otorrino, já ia ter que fazer um período de sessão. Alguns, né, chegavam num ponto em que o caso era só cirúrgico, né? Então, o que acontece? Já não dava mais para poder. Saiu da minha competência, não é verdade? Isso é da competência de um fono mesmo. E o que a pessoa vai fazer depois de uma cirurgia vai vir para reabilitação, né? Da quantidade nesse processo. Então, quando nós pensamos em cantar, certo? E especialmente ter isso como uma carreira, ou mesmo que seja um hobby, né? Mesmo que seja um hobby. Eu não vou fazer um hobby de uma maneira que ele vai me causar uma lesão e que isso vai ficar muito oneroso posteriormente. Né? Exemplo, pessoal, eu tenho o hobby de jogar bola no final de semana. Você vai machucar. Eu tenho Sim. hábito de jogar bola 3, 4 vezes por semana. Seu corpo vai adaptar e ok, tá tudo certo. Entendeu? Sim. Ok, tá tudo certo. Então a pessoa fala assim, eu quero cantar só por hobby mesmo. Cara, não existe isso. Independente de qualquer pessoa. Chegou na minha sala, tem que estudar. Sabe? Tem que ter frequência. Ah, mas eu não quero trabalhar com isso. Não, a diferença de você ser um cantor amador ou um cantor profissional é se você vai estar cobrando pelo seu serviço. Mas tanto um quanto o outro vai ter que ter um trabalho contínuo porque senão, se ele não tiver um trabalho contínuo, porque eu monitoro tudo, eu anoto tudo que o aluno faz. Teve uma época que assim, eu estava dando aula com o telefone na frente e notando o tempo todo, detalhe por detalhe. Então, se o aluno fala assim, puxa, cara, eu não estou conseguindo fazer tal coisa, mas olha, isso aqui foi te passado na aula tal, no dia tal, assim, era para você ter dado uma continuidade nesse treino por tanto tempo, você fez? Não fiz. Você anota tudo? Anoto. Entende? Anota por quê? Porque lá na frente eu vou chegar para o aluno e falar assim, olha, estou aqui com sua ficha, estou com a sua avaliação de resultado. Nossa, eu estou super satisfeito. É, mas eu acho que você poderia ter crescido mais. Ou cara, tô achando que eu não tô evoluindo, né? Porque tem aquela pessoa também que ela não consegue perceber a própria evolução. Isso é muito autocrítica, às vezes até uma autoestima muito baixa, né? A gente sabe que isso acontece, não é nem culpa dela. Aí você começa a mostrar, olha, essa aqui é a gravação da nossa aula número 2, essa aqui é da aula número 10. Olha só, você está na aula número 20, olha a diferença. Sim. Entende? Nossa, realmente, né? A nossa memória é falha. E a Sim. nossa mente, ela não anda em acordo pleno com o nosso corpo, né? Não, isso chama desconexão corporal, porque o corpo ele é um só, mente e corpo é a base do meu trabalho. Boa noite, João. Um beijo para você. O João também está em todas as lives, adoro receber o carinho dele, um fofo. Gente, essa desconexão. E realmente, a mente, ela mente, mas o corpo não mente. E eu aprendi a avaliar e cuidar desse corpo, né? Respeitando ele. No que ele puder ser de melhor, né? Isso me deu pelos anos de profissão, de anos na profissão da área do movimento humano, qual eu tive várias experiências.
Fausto, eu vou perguntar aqui pra galera se eles estão com dúvidas, se eles estão gostando, o que que eles querem saber da gente. Só que por enquanto que eles deixam as dúvidas, eu quero perguntar para você o seguinte: você não é fono, ok, mas o que mais causa lesão? Falar alto, não hidratar essa voz, cantar sem aquecimento, o que que mais lesiona? Fala uns 5 itens que eu vou depois falar 5 itens que prejudicam a postura, Uhum. tá? Sinuê, vou para elucidar melhor isso. A gente tem que pensar que tipo de lesão? Você entende? Exemplo. Comum. Pensa numa pessoa comum. Não, tudo bem, mas vamos lá. Se a pessoa fala de uma maneira muito ativa, com prega vocal, laringe muito contraída, uma voz muito firme, ela vai ter lesões de massa, nódulo, Ah, pólipo, tá. edema, tá? Se a pessoa cochicha muito, fala com a voz muito airada, né, trabalha em locais que promovem muito ressecamento, ela pode ter lesões como fenda, né? Com fenda, ou seja, que já você não tem um fechamento glótico completo, né? Depende muito disso. Se a pessoa fica muito tempo em uma determinada postura, por exemplo, a pessoa fica muito com a cabeça assim, ela pode ter atrofia de uma das pregas vocais e uma hipertrofia da outra, né? Então, são coisas comuns, mas as causas são diferentes, né? Então, a sua voz e também a sua postura vai definir a sua lesão. Vai. A maneira que você utiliza a sua voz vai definir a sua lesão. E tem lesões também que são causadas por questões não de uso, né? Como, por exemplo, uma virose pode causar uma paralisia, né? Uma virose pode causar paralisia. Refluxo, que eu acho que é o principal mal da humanidade nesse momento, tá? Quem não sofre vai sofrer. Tem refluxo, tem o diafragma crural, aí entra na minha área, né? Que ele Tá perde sua função vendo? quando essa pia está aumentada, que a pressão abdominal aumentada cronicamente por muito tempo, e toda ativação da série muscular fica realmente, sai da sua curva de comprimento da função do músculo. Aí, se deixar, eu vou começar a falar aqui, mas realmente, fora tudo que é um gás que sobe, que é do estômago, e que vai destruindo tudo, gente, sabe? É ácido, né? E você não está respirando direito, essa postura está errada, tem coisa a ser vista e principalmente essa faixa abdominal, ela não está competente, ela não está dentro da sua função corporal. É isso aí, é isso aí. Então, E se não é. Resumindo, né? Resumindo também, para os cantores, se o cantor está tendo refluxo, ele tem que pensar na postura dele, tem que pensar como a musculatura está sendo utilizada, né? Então, assim, não é aquela coisa assim, né? Ah, eu vou fazer aula de canto, mas eu vou lá pagar para a Sinuê me ensinar a fazer um abdominal, um exercício lá e tal. Ah, não, isso é perda de tempo. Não, na verdade, quem fala esse tipo de coisa tem essa mentalidade. A pessoa, com certeza, ela tem hábitos e tem um pensamento que vai levar ela, uma hora ou outra, a ter uma lesão ou retardar o seu desenvolvimento, né? Que as pessoas também elas não põem na conta, assim, na conta, né? Olha, se eu trabalho meu físico, tem um personal me acompanhando, faço os respectivos acompanhamentos e faço um estudo técnico vocal, eu vou gastar X aulas para conseguir o resultado que eu quero. Se eu não faço, eu gasto Y, Z, entende? Ou seja, eu não isso, tenho como. Pois isso é, é eu não tenho verdade. como prever. E se contar que se ela tiver uma lesão no meio desse caminho e tiver que tratar, vai ficar muito mais caro. E se ela tiver que operar, vai ficar muito mais caro ainda. Sim. A Débora tem dúvida, mas ela não registrou aqui. Débora, fala qual é a sua dúvida. Quem tiver mais, registra aqui para a gente poder responder. E esse gancho que você falou, já vou surfar nele. Fausto, toda pessoa que entra em contato comigo e vem atrás da minha avaliação postural, geralmente por uma questão de dor física, que é o último que eu vejo, que é o primeiro que eu melhoro, mas a causa não está isso, é só um sintoma. Eu falo exatamente isso. Veja isso agora, não deixe isso para depois, senão vai sair mais caro. E ou a pessoa vem quando já está morrendo, ou quando já tem uma consciência de que se ela olhar aqui, serão menos treinos, serão menos tempo juntos com um resultado muito maior. Os resultados dos meus atendimentos são pessoas que tomavam medicamentos, 5, 6 comprimidos por dia de dor. E, gente, isso não é vida. Viver com dor é pela metade.
A dor ela é uma alerta, ela pode ser um transbordante aí desse Uhum. balde que transbordou que você precisa olhar para o que você está errando, né? Mas realmente faça isso como prevenção, mas a maioria não faz. Mas eu acredito que aos poucos a gente vai mudando essa mentalidade, porque o próprio profissional, como Uhum. nós mudamos também, vamos além e podemos dar esse feedback para a pessoa, né? Ó, a Débora escreveu aqui, eu toco. Fica na troca, calma aí. Eu toco keitar, é isso? E é muito pesado. Isso às vezes me cansa muito, reflete na voz. O que eu posso fazer para melhorar? Bom, primeira avaliação comigo, né? E agora eu vou deixar com. Realmente, quando a gente cansa, ó, vou aproveitar. E aí eu faço também complemento. Quando a gente cansa e quando a gente faz as coisas com pressa, quando a pressa não dá tempo desse cérebro te dar o melhor estímulo, a melhor resposta para a postura. Então, você vai fazer uma compensação, que pode ser lesiva ou não. Se você faz isso toda hora com pressa, vai se tornar permanente, aí se torna crônico, se torna lesão. Mas, quando eu estou cansada, esse corpo também não está na sua energia de 100%. E aí vem o treino físico que ajuda, mas também por um treino físico sem avaliar e sem tirar excessos de tensões, vai prejudicar esse treino físico também. Essa consciência as pessoas não têm. Então, se você treina, se você sabe o que fazer, o que eu vejo que a maioria não sabe o que fazer com o corpo, com a voz, com a sua saúde, que é onde tem os problemas, e que muitas das vezes quando chega a nós, a gente só consegue ir até um ponto com elas, que é a prevenção, que é a conscientização, se você faz isso antes, o que acontece? Esse corpo responde muito melhor. A questão é, quando eu não estou cansada e eu tenho consciência que eu não tenho que fazer com pressa, no meu caso, a postura, quando eu estiver em ação, você vai ter um resultado melhor para se manter menos cansada, você potencializa esse corpo e, consequentemente, acredito que vai ajudar você a manter a qualidade da sua voz. Essa é o meu parecer sobre a pergunta. E o seu, Fausto, aqui para Débora? Então, o Keitar, ele é um teclado que você pendura como se fosse uma guitarra, né? É muito Não comum. conhecia, não conhecia. Né? Ele é muito estiloso o instrumento, né? Você toca com a mão para baixo, assim, e coloca a mão aqui em cima para poder ficar mexendo um pouquinho, né, alguns controles que ele tem aqui, né? Então, ou seja, esse instrumento costuma ser pesado. E, Tá. como nós sabemos, qualquer peso que você utiliza, carrega muito tempo, por exemplo, mochila, se ela tiver mais que 7% do seu peso corporal, ela vai começar a interferir, né? Vai começar a interferir. Então, pensa bem, se justamente, vai começar a prejudicar a sua postura. Em especial, ela vai começar a te gerar uma escoliose, Sim. né? Uma escoliose, vai começar a gerar aí compressão nos nervos por conta da correia que passa, certo? Então, a primeira coisa que você tem que prestar atenção é, se seu instrumento for pesado, você precisa de fazer uma atividade física para poder dar Isso. conta do recado, né? A outra questão, a outra questão aí é se posicionar bem e fazendo as respectivas manutenções como alongamentos e períodos de descanso, preocupar em Tem não usar. vídeo de como sentar lá no meu feed das lives fixas, quartas-feiras, 17h30. Eu falo de como sentar, gente. Serve para esse caso, que é o que ele está falando. Pois é, isso é importante demais. Outra coisa, não usar uma correia muito estreita, porque ela vai concentrar o peso numa área muito pequena, o que vai diminuir a circulação, vai comprimir muito mais, certo? Vai Sim. comprimir muito mais. Mas o resultado é, poxa, eu estou sentindo a voz cansada, o instrumento está pesado, você está aumentando a sua cifose, está deixando a sua respiração muito mais curta. Uma respiração muito mais curta vai deixar o diafragma muito mais tenso, né? Você vai começar a ter um aumento aí de CO2 no organismo, consequentemente um aumento de ácido lático, né? Ou seja, todo o seu corpo vai ter que fazer um esforço muito maior, um aumento das suas tensões musculares e, seja, é uma reação em cadeia. Sabe? É uma reação em cadeia. Mas está tudo ligado na sua postura. O ideal é, tocou um pouquinho, para, alonga, durante o período da semana, consulta lá a Sil, para poder, eu falando, chamando você pelo apelido aqui, né? Tá. Consulta lá a Sinue,
Isso é amizade há muito tempo, gente. É Então, verdade. assim, para poder fazer os respectivos treinos, né, e treinos específicos. Fausto, você falou de alongamento. Você sabia que quem tem tensão e o músico tem, por uma questão de hábitos, né, como cantar, tocar, eles têm uma tensão maior. E você, com exercício, tenta reverter isso. Até o alongamento, ele é diferenciado, que é uma das coisas, uma das primeiras coisas que eu já ensino no meu atendimento da avaliação. Na avaliação, eu já ensino como tem que ser esse alongamento. Não é como as pessoas conhecem. Porque senão, se falando de tensões, elas continuam, tem um jeito certo de alongar, cadeias musculares, face, expressão, tudo isso daí que envolve, que a gente está falando de postura. E aí, quando eu olho, eu trago ó, você precisa fazer isso desse jeito. E é fantástico o resultado, porque é na hora, é onde solta, é onde esse corpo fica livre desse excesso de tensão, porque tensão tem Olha, também. podemos pensar É num curso para cantores, hein? nossa, eu vou amar. Eu vou amar fazer isso. Acho que vai ser o nosso próximo projeto. E você sabia que essa semana da postura é para as profissões? Eu falei dos personagens, personal training, de ficar muito tempo em pé. Eu falei para o profissional de beleza na terça-feira, esse foi na segunda, esse foi na terça, de como, o que a gente tem que fazer na prática com o que eu trabalho. E tem sido fantástico o feedback, porque postura está em tudo. Qual a postura de vida que você tem? E a sua profissão te representa, e tem um motivo de você ter escolhido essa profissão. A Débora vai passar em avaliação. Gente, se vocês não conhecem, conheçam. Não acreditem em mim. Vai lá no meu YouTube e olha o que a galera fala desse atendimento. É na hora, é fantástico. Não é autopromoção, é porque eu amo muito, quero ver todo mundo saudável e bem, que é a mesma coisa que eu fazia quando dava os cursos pelo Brasil, né? Outra pergunta, Fausto. Tá acabando o nosso tempo. O que pode Pois dificultar um é. cantor ter uma voz potente? Opa, vamos, pergunta de novo porque travou. Tá. O que pode dificultar um cantor ter uma voz potente? O que dificulta ter uma voz potente? Um Vamos lá. A cantor. primeira coisa é qual é a sua necessidade de ter potência vocal? Porque se você for um cantor que canta com microfone, cantar com muito volume, cantar com muita potência é considerado um erro técnico, certo? Porque você já tem um equipamento para poder amplificar a sua voz, certo? Certo. Então imagina só, se você está num palco, se você gritar no microfone, a única coisa que você vai fazer é ser podado, seu volume vai ser podado por uma coisa chamada compressor. O compressor ele vai estabilizar as frequências, especialmente a dinâmica, certo? Se você for um cantor lírico, você precisa sim de uma grande projeção, certo? Porque as pessoas não usam microfone para poder cantar, mas mesmo assim se canta em locais com acústica tratada. São locais tratados, locais Sim. para poder ser feito isso. Porque se um cantor lírico, né, canta em um local ruidoso, ele não vai se fazer ser ouvido. Ou seja, a técnica dele não vai ter a devida efetividade, tá? Então, uma coisa é, a sua voz está fraca, mas fraca até que ponto? Você entende? Você fala baixinho e não consegue aumentar do que é isso. Você canta um pouquinho mais forte, você está se sentindo incômodo, aí sim tem que avaliar, tá? Tá. Tem que avaliar porque pode Então, ser pode ter vários problemas. o que você falou, depende do objetivo. Estão perguntando se massagem ajuda a aliviar a tensão. Gente, uma excelente pergunta. Eu preciso falar sobre isso. Fausto, se você tiver algo também dentro da sua experiência profissional. Seguinte, massagem, gente, é maravilhoso. Contato pele com pele. É claro que tem massagens vigorosas, depende do tipo de massagem. Esse contato é ímpar, é singular e tem gente que precisa desse contato, principalmente quem tem traço de caráter oral, por exemplo, que fala, gosta de contato, ele precisa disso para poder se expressar e poder viver. E nós somos seres expressivos. Porém, principalmente o artista, que se conecta com as pessoas com facilidade, que entende o outro, ele precisa dessa troca. E a massagem, ela é uma dessas trocas importantes para alguns perfis de pessoas. Até de sobrevivência, é visceral, é essencial. O que acontece? A questão da massagem é que ela relaxa, né? Depende se ela for relaxante, dentro do objetivo. A questão é a durabilidade. Então, uma coisa é você tirar uma tensão. O que eu faço, eu tiro a tensão. Um quadril que está desalinhado, eu alinho. Um pescoço que está, vou falar do jeito leigo, torto, eu volto para o lugar. Um diafragma que está hiper
tônico, eu volto, eu vou trabalhar para normalizá-lo. Um que está relaxado, então também a gente faz esse trabalho. E é com técnicas muito eficientes, tá? É claro que se você tem uma lesão muito crônica, vai demorar um pouquinho mais, mas acontece, né? Eu formei profissionais para aprender e utilizar isso. O que acontece é, o Fausto foi um, gente, né? E excelente, foi maravilhosa essa troca. O que acontece? Quando você tem a massagem, é que nem. Sabe quando você tem uma bolsinha de maquiagem? Você tem essa bolsinha que a galera põe gelo? Vai ser bom, põe camomila, mas volta. Se você passa, por exemplo, um creme, a durabilidade dela não voltar é maior. Então, quando você faz uma avaliação e com um olhar específico para você, você elimina essa tensão. E quando você faz isso, você pode fazer a massagem só porque você gosta, não porque você quer tirar a dor. Entende a diferença? O que é realmente importante para a sua saúde, porque a massagem ela pode mascarar. Mas aí existem as manobras terapêuticas, né? Em que algumas manobras que não são massagens, mas são manobras terapêuticas do qual você cura esse corpo. Essa também é uma possibilidade. Mas a massagem que eu acredito que você esteja falando não tem esse fim. Não tem esse fim. Tem manipulações vertebrais, que é a quiropraxia, que tem o seu lado bom e o seu lado talvez não tão bom, depende do objetivo do que a pessoa quer. E o bacana é você ver o que mais combina com você. A gente sabe que nenhuma técnica é soberana para tudo, é bom para tudo, mas tem uma técnica melhor para determinado fim. Então, os hipopressivos são excelentes para quem tem uma pia alta. Mas o que é pia alta? Pressão aumentada cronicamente, que dá um monte de lesão, né? Então, se você trabalha muito com o transverso, que tá todo mundo falando, quem fala muito, quem é palestrante, quem é cantor, quem é falante mesmo, vai com certeza ter um excesso de pressão, porque utiliza muito isso do que uma pessoa mais quieta e retraída. Em compensação, quem fala pouquinho pode ser que esteja com uma tensão muito forte nesse diafragma. Precisa olhar. Porque se você não olha, o corpo ele é tão inteligente que ele dá lesões em várias partes do corpo até você olhar. Ai, meu Deus, acho que eu falei demais. Tudo começa com uma mulher assim, não? Mas eu me empolgo porque é bom, a galera não sabe, e é para a saúde, é para o bem-estar, que é uma das minhas funções. Você quer falar alguma Sim, coisa de sim. massagem, Fausto? É uma delícia receber massagem, eu adoro. Mas Sim, depende do, sim, né, da né? Sim, finalidade. sim, sim. A massoterapia, inclusive, eu também trabalho com massoterapia. Sou formado em manipulações vertebrais pelo Instituto Mineiro de Massagens e Acupuntura, aqui, né? O IMAN, né? Acho que eu já te falei isso, já falei pra você? Acho que não, né? Por favor, eu já te vi, eu acho que eu vi no seu feed, quando a gente se conheceu, você trabalhando com as pessoas. O que é bacana, o que o Fausto está falando, gente, eu não estou Uhum. falando não faça. É Uhum. bom, é importante. Se você está estressado, a massagem é bom. Se você. Tem pressão do dia a dia, tem os treinos, tem turnê, é alta performance com que ele trabalha, tudo isso é muito bem-vindo. Mas quando Então, eu falo de para uma pode atividade, ou falar. seja, de dia a dia, a massagem é ótima, sabe? Ela vai te levar a um ponto sensacional. Para poder transpor esse ponto, né? E que eu quero dizer, tem algumas outras técnicas que vão auxiliar ao cantor a corrigir esse impulso neuromuscular que causa tensão, né? Porque às vezes a gente vai lá e faz uma coisa, ela alivia e tal, mas tem alguns casos que aquilo é tão, ou seja, já temos conexões neurais tão estabelecidas que a massagem, por melhor que seja a intervenção, até mesmo a própria manipulação vertebral, ela vai funcionar como um paliativo, como uma coisa imediata, mas ela não vai corrigir esse impulso neuromuscular que gera essa tensão. Então, a partir daí, existem outras formas, né, de se trabalhar, que é aí onde entra a minha especialidade, que eu falei, algumas coisas são a médio e longo prazo, que nós vamos reconfigurar essa mecânica ali do cantor para que ele possa não gerar mais essa tensão. Tipo assim, o cérebro simplesmente não acessa mais aquilo. Acho que alguém fez uma Exatamente. pergunta aqui. Exatamente. Você tem que mudar as suas sinapses. E como é que você faz isso? Ah, Geralmente, em aulas de canto, falam muito sobre postura, vendo performances como Beyoncé e Michael Jackson. Percebo que eles não são tão postura certa. Ai, vamos falar sobre isso. Isso é uma questão de treino, é algo de cada um. Deixa eu falar, Fausto, que eu não vou me aguentar aqui.
Acho Gente, que ela chegou um pouquinho depois, né? a Chegou gente um pouquinho falou sobre o depois. Michael Jackson, falou sobre a Beyoncé, dá uma olhada no GTV dessa live, a gente já falou deles, você vai dar a sua resposta, mas tem uma coisa que a gente não falou ainda aqui. O que Uhum. que é postura certa? Não tem postura ideal, galerinha. Como a gente falou, tudo é uma adaptação. O que que é bom para você? Aí é que tá. Por muito tempo, o Joseph Pilates, muito famoso, referência em postura, ele achava que uma pessoa cifótica, era uma deformidade da coluna. O que que ele fez com todo mundo? Deixou todo mundo retificado, que é o que todo mundo acha que é certo. Mas você sabia que veio um engenheiro chamado Guedes, em que ele chegou e falou assim: não, gente, o que dá resistência, estrutura e o tripé para essa coluna, sabe o que é? É você manter a curvatura fisiológica dela, o que ela nasceu para ser. O que é? São as curvas naturais da cervical e da lombar, e também respeitar a curva natural da sua torácica e do seu sacro-cóccix. Então, como que a gente faz isso? Avalia, olha você em detalhe, vê o primeiro lixo que precisa ser eliminado desse corpo e você vai tratando tudo isso, vai cuidando de tudo isso. Aí você vai chegar perto do que seria uma postura mais saudável. Então, tira o que é errado, o que é certo, o que é Uhum. mais saudável para você. E uma O coisa que a pessoal gente normalmente e confunde. vai O que ter acontece? direitinho, a gente é o único. Outra coisa que o pessoal confunde muito, uma coisa é padrão postural e performance. Sim. Nossa, fala Não disso, é? Paulo. Não fala. Pois é. Então, uma coisa assim, eu posso estar cantando e fazer isso aqui com meus ombros, não tem problema nenhum, né? O problema é, se na hora que eu paro de cantar, eu paro de dançar, meu ombro tá assim, ó, e ele fica assim. Exato. Entende? Então, isso é um padrão. Então, aqui a questão justamente é essa corporeidade, sabe? Essa questão de movimento. Gente, quem viu Michael Jackson dançando, até na época que ele morreu, com 54 anos, ele estava dançando muito, né? A Beyoncé, na idade dela, dançando com um salto, dançando estileto e cantando muito, grávida. Entendeu? Com o microfone coladinho na boca, sem fazer exageros de volume, ou seja, com a voz pequenininha, controlando todo o controle de pressão psicoacústica e tal. Então, é nisso que a gente reflete. Peraí, será que essas pessoas têm uma postura que não é certa? Certo seria o quê? Eu estar que nem uma tábua? Eu garanto que a qualidade de vida dessas pessoas que, né, no caso desses artistas que foram citados, né, são muito melhores do que uma pessoa que passou por aquela. Como é que chama aquela cirurgia mesmo? Que eles colocam lá os anéisinhos, um É, fio na coluna. é uma cirurgia para desvio postural de escoliose, onde põe placas de titânio. Pois é, Ah, ou passa aquele fio, pois é, põe parafusos. A pessoa que é um está. colete fixo. É um colete fixo para poder dar uma estrutura que essa coluna sozinha não consegue. É Justamente. Então, para quem tem escoliose acima de 40 graus, é indicado essa cirurgia. Só que antes eles vão tentar tratamentos mais convencionais dentro do próprio movimento, porque sabe-se sim. que tudo tem que ser evitado antes de uma cirurgia, principalmente por causa da coluna, porque quando você coloca, você perde mobilidade, você vai perder saúde de movimento. Quando você perde isso, você vai perder um pouco da sua função. Justamente. Tanto que eu peguei um exemplo bem dramático até, né? Foi muito forte, assim. Eu acho que no final das contas, não é bem uma postura certa que a gente tem que avaliar. É uma coluna saudável, né? Acho que é isso. Acho que seria isso, né? Peraí, o cantor tem uma coluna saudável? Para o que O ele cantor faz, né, para a para que vida, ele e faz, sabe? Ele movimenta, ele se torce, ele faz um monte de coisa e tá tudo ok? Sim, então tá tudo certo, sabe? Acho mantém, que melhora, exato. A questão, Fausto, que eu acho que é onde começa toda a ignorância. Tem muito achismo, os estudos mudam e as pessoas não sabem trabalhar com o seu corpo. Então, as pessoas mas não sabem o que é saudável. E o que é saudável para um pode ser não para o outro. Tem o que é a massa, o que é a média, mas tem individualidade. uhum, E isso você não pode abrir mão, que é onde está o primor do seu trabalho. E nem o né? cliente pode, mas ele quer se colocar dentro de uma estatística da maioria.
Uhum, justamente. Então, achei muito legal esse apontamento que ela fez, achei que foi riquíssimo, né? Para a gente colocar, porque essa compreensão de que não é o estático, ou seja, uma pessoa que tem uma postura reta e que ela precisa Não é. cantar daquela forma. Não, 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 não é isso, né? O problema maior é, se você terminou, tem um padrão postural que não tá legal, sabe? Se isso te gera dor, né? Fausto, nosso tempo acabou. Acabou. Vou chorar. Acabou. Se chamar todo mundo, de 22 a 26 vai ter lives a semana inteira, às 20 horas, de autocuidado. Um monte de especialista falando de autocuidado para vocês. Fica o meu convite. A Semana da Postura não acaba aqui, gente. Esse é o primeiro projeto idealizado por mim, que vai ter muito mais